Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre grupos e componentes. Então chegamos na hora da gente falar quando usar um ou quando usar outro, né? Dar um panorama geral aqui para vocês. Então tem tudo a ver com a última aula sobre mover, copiar, matriz, tá? Então se você não assistiu a última, eu recomendo dar uma olhadinha, porque a parte de cópia ali, de posição, tem super a ver com o que eu vou falar aqui. Tá? E para a gente começar, eu vou fazer um retângulo. Então, eu vou vir aqui com a ferramenta de retângulo, ou R do teclado, que nem a gente viu. Eu vou fazer um retângulo de 5 por 5, tá? Então, 5 ponto e vírgula 5. Eu vou usar o empurrar, puxar de 5 também. Então, aquele cubo tradicional que a gente viu na última aula. Bom, e para começar, eu vou dar 3 cliques aqui, botão direito, criar grupo, tá? Então, eu vou começar falando sobre os grupos, né? E vou aproveitar já e vou copiar com o Move e Ctrl, não sei se vocês lembram, aqui pro lado direito, tá? E para eu explodir um grupo ou um componente é bem fácil, botão direito, desassociar. E aí ele volta a ser várias faces e linhas, enfim. Então eu vou dar 3 cliques, botão direito, e agora eu vou em criar componente. Então tem criar grupo e criar componente. O componente, vocês já vão ver que vai mudar um pouquinho. Ele vai me pedir algumas informações quando eu crio esse componente, como nome, que seria a definição, uma descrição, uma fixação, uma abertura. Eu posso preencher ou não essas informações e marcar, tá? Isso aqui é legal estar marcado, por quê? Porque ele vai substituir essa minha seleção pelo componente. Mas eu vou dar um criar aqui. Então agora a gente tem duas coisas aqui agrupadas, né? E vocês podem estar pensando, Gabriel, tá muito parecido isso, o grupo do componente, parece que os dois só estão agrupados, né? E para ficar mais claro, eu vou habilitar minha bandeja padrão e explicar para vocês isso. Primeira coisa, primeira informação aqui, tá? O grupo ele é usado quando eu quero agrupar simplesmente itens. Então tem um monte de coisa solta e quero fazer um grupo nele genérico, sem muita informação, sem nada. Só quero fazer um grupo realmente, quero agrupar todos aqueles carinhas para facilitar a minha vida aqui dentro, tá? Então eu posso criar isso em ambientes, posso fazer vários tipos de agrupamento, né? E o componente, quando a gente usa ele, vamos chamar que a gente está criando um elemento aqui dentro do SketchUp mesmo. Então, estou falando, ó, SketchUp, eu tenho um objeto aqui dentro do seu modelo, e esse objeto, o componente sólido, ele tem um nome tal, ele tem volume, eu consigo colocar preço, tamanho, URL, proprietário, tipo, então eu consigo agregar informações a esse objeto. Tá? Lógico, isso aqui é uma forma geral de falar, né? Então eu tenho um grupo, um simples grupo sem informação e um objeto com várias informações de preço, tamanho, URL que eu posso adicionar, tá? Posso fazer ainda mais coisas com o componente, tá? Isso aqui é só o que o SketchUp me dá de padrão, mas eu posso adicionar atributos personalizados também, que nem a gente tem vídeos aqui no canal ensinando a fazer, beleza? Então, essa é a primeira diferença. O grupo é só um grupo, um monte de coisas juntas. O componente é um objeto de fato ali agrupado, beleza? A próxima coisa que tem a ver, que você vai decidir quando usar um ou outro, é quando a gente tem várias cópias deles no modelo. Vamos supor que aqui eu vou copiar, eu vou multiplicar por 5. Tá? Então a gente tem 5 cópias de grupos aqui e 5 cópias aqui de componentes, tá? Olha que legal. O grupo, lembra que eu falei que era só um monte de coisa agrupada? Então ele não sabe o que são essas coisas. Então se eu puxar essa, se eu furar essa com equidistância, lembra que a gente passou isso na aula, né? De ferramentas de modificação. Então eu posso fazer edições livremente nesses, posso apagar essa face, sei lá, fazer qualquer tipo de alteração nesses e os outros permanecem intactos. Agora, nos componentes, lembra que eu falei que eles são objetos, então eles têm mais informação, eles sabem que aquilo ali é uma instância, então nos componentes é um pouco diferente. Se eu entrar em um e editar um, pode ver que todos os outros estão sendo editados, tá? Então é fácil, é prático, é tranquilo de fazer, né? Então a gente tem essa diferença, tá? Então vamos tentar ver um modelo prático de como usar eles, né? Nesse nosso modelo, nesse nosso dia a dia. É bem simples, tá? Eu vou fazer como se fosse uma parede aqui, ó. Vou fazer até com medida para ficar mais fácil. Colocar aqui no eixo vermelho 0,20. Colocar aqui, por exemplo, 9. Fechar aqui com 0,20. Fechar aqui, né? Subir essa parede para cá. Então, vou subir aqui 3, né? Dar 3 cliques e eu vou
criar um componente, chamando ela de parede 20 centímetros. Então, eu estou atribuindo um nome a esse objeto, tá? E nesse momento é só para isso que eu estou criando o componente, para atribuir um nome a ele, tá? E aí, vamos pensar que a gente está numa casa, por exemplo. A gente está trabalhando ali numa casa, vou até fazer a laje aqui para gente. Então, fazer a laje aqui com 5, por exemplo, ir até ali, vir até aqui, descer até aqui, né? Que nem a gente viu com a ferramenta de linha. 0,20, dá 3 cliques, criar um componente escrito laje estrutural, por exemplo. Então eu estou chamando ela de alguma coisa, eu estou dando um nome a ela. Então eu estou dando um nome a ela de fato, né? E vamos supor que a gente quer modelar algumas coisinhas aqui. Nessa nossa sala eu tenha um cilindro, eu tenha um cubo, eu tenha, sei lá, um outro cilindro aqui. E esses itens são componentes, então vai ter cilindro 1, esse daqui vai ser o cilindro 2, inclusive componentes nunca podem ter o mesmo nome, tá? Então, cilindro 2, e aqui vai chamar de cubo. Então, a gente tem vários itens aqui. E eu queira fazer, já aproveitando, fazer um ripado nessa parede, por exemplo, né? Então, eu vou vir aqui, botão subir até aqui, vim até aqui, por exemplo, 0,05, por exemplo, para ter 5 centímetros, descer e fechar. Vou extrudar isso aqui 2 centímetros e criar um componente. Então, ripa de madeira, por exemplo. E nessa lógica, eu vou fazer, lembra do array que eu falei que tem tudo a ver com a aula passada? É justamente isso, ó. Eu vou copiar até aqui. E, por exemplo, dividir por 20, dividir por 30, dividir por 40. Vamos ver quanto vai ficar bom. Eu acho que vai ser 60, vai ficar bom. Então aqui a gente tem dividido por 60. E vamos supor que a gente queira alterar essas ripas, né? Então eu quero deixar elas menorzinhas. Olha que legal, eu posso editar uma e todas vão ser editadas também. Vamos supor que eu quero só meia parede agora. Não preciso ficar editando uma a uma. Edito uma ripa apenas e todas as outras vão ser editadas também, beleza? Então eu vou fazer o acabamentinho aqui, indo até aqui, 0,05, fechando ali e puxando essa ripa até lá atrás, tá? Então a gente fez, por exemplo, aqui um painelzinho, né? Uma cabeceira, pode ser qualquer coisa ali, uma meia parede ripada. Então ripa horizontal. Beleza. Então aí a gente já associou. Mas vocês perceberam que a gente está fazendo tudo componentes até agora, né? Então tem um monte de componente junto. E vamos supor que eu quero agrupar isso daqui, por quê? Vamos supor que eu quero sempre essa posição, mas eu quero mover para cá. Então, para não ter que ficar, por exemplo, quero selecionar esse, mover para cá. Agora eu quero mover para cá de novo, então vou ter que selecionar esse e mover para cá. Então é maçante, né, a gente fazer isso. Então o que a gente faz? Botão direito, criar um grupo, e aí sim já vai estar sempre agrupado. Seleciono, movo, seleciono, copio. Então, não necessariamente esses grupos, esses itens que estão ali, eles se conversam, né? Eles só são um monte de coisas que eu agrupei para facilitar a minha vida. Já dentro desse grupo, e para entrar em grupo ou componentes, é só dar 2 cliques que você entra, né? Então, tô aqui fora, pode ver a diferença, 2 cliques ele já entrou, pode ver que o meu exterior ficou todo apagado, tá? E aí eu posso editar os componentes, então dentro desse grupo eu tenho o cilindro 1, cilindro 2 e o cubo, tá? Então pode parecer confuso, mas mexe aí um pouquinho que vocês vão ver que faz total sentido, tá? E o componente é muito prático então por causa disso, né? Então se eu tivesse várias cópias aqui, ó, inclusive, vamos supor que eu quero editar o cilindro 2 do nosso objeto, nosso componente, né? E está dentro desse grupo. Se eu mover, por exemplo, algo dentro desse grupo, especificamente mais para perto do cubo, ele não altera o outro. Por quê? É só um grupo, então eu posso posicionar melhor da maneira que eu quiser. Mas agora, se eu entrar dentro desse componente, dando 2 cliques de novo,
aí sim ele edita todos os componentes que estão ali trabalhados. Ó, que legal. Então a gente tem muita precisão e muita autonomia trabalhando e sabendo trabalhar com esses dois, tá? Então eu não posso vir aqui, nem que seja no curso de iniciantes, falar, ó, sempre use grupos, sempre use componentes. Não, tem a hora certa de usar grupo e a hora certa de usar componentes. E resumidamente é isso. Se você precisar de um objeto de fato, cria um componente, que aí você vai ter o nome, o nome daquele item, como que vai trabalhar, do jeito que vai trabalhar, mas se você precisar futuramente colocar preço, tamanho, proprietário, você vai conseguir, né? Mas se você precisar só agrupar para ter esses itens juntos, para você saber e selecionar e mover e posicionar mais fácil, cria um grupo. Então, primeiramente, com grupo a gente serve para só agrupar mesmo. Então, quando a gente quer um monte de coisa junta. Componente, a gente vai criar de fato um objeto para aquele item. E esse objeto vai servir futuramente, conforme vocês forem avançando para quantitativos, para tirar informação a partir do modelo, para exportar IFC, para colaboração em BIM, por exemplo. Então, esse componente, esse objeto que você está criando é muito importante, tá? Então, não ignore ele, não deixe ele em branco. Tá? Então é basicamente isso. Se eu tivesse que criar, por exemplo, um quadro aqui, só para complementar, e esse quadro, vamos supor, eu coloco aqui 0,03, vou extrudar aqui 0,02, por exemplo, e aqui eu vou dar uma extrudadinha também de 0,05. Então eu criei esse item aqui. Esse quadro eu vou querer quantificar ele depois, eu vou querer mostrar ele em um quantitativo, eu vou querer adicionar informação a ele, vou copiar ele muitas vezes, o mesmo quadro. Então, criar componente. Tá? Então, quadro, você coloca o tamanho, coloca o nome que você vai se identificar e posiciona. E aí você pode copiar isso daqui livremente nessa parede, que nem a gente viu. E quando você edita um, você edita todos, tá? Bom, então por esse vídeo é isso. Eu vou resumir tudo aqui só para vocês se adaptarem, tá? Grupo, eu posso agrupar agora todos os quadros se eu quiser mover todos juntos, mantendo esse distanciamento. Ó, então eu agrupo, mas dentro desse grupo tem um objeto, tem um quadro, tá? Tem um componente. E esse componente, se eu editar um, edita assim todos da mesma forma. Então se eu extrudar isso aqui, extruda de todos os quadros e assim por diante. Então essa aqui é a lógica. Grupo, não, se alterar um, não altera os outros. Já componente, se eu altero um, altero todas as instâncias, tá? Grupo é só um monte de coisa junta. Componente é um objeto, ele tem nome, ele consegue ser quantificado, ele consegue ser exportado, ele consegue ter identidade, vamos chamar assim. Beleza? Bom, então por esse vídeo é isso. Muito obrigado e até uma próxima.